Boa noite, senhoras e senhores. Café Digital está chegando na sua reta final. Estamos hoje na nossa 41ª live, se não me engano, já perdi as contas. Hoje nós temos um convidado muito especial, meu grande amigo Alessandro Reis. Vai falar hoje de um assunto muito legal e eu tenho certeza que hoje o dia já é diferente, né? Tenho ficado muito feliz por ter interagido com tantas pessoas, ter aprendido com tanta gente e de ter recentemente agora lançado meu programa de mentoria, no qual a gente já está com mais de 20 participantes inscritos e fora os que eu não contabilizei ainda. Então, muito feliz por isso, obrigado a todos. Convido a vocês a participarem do programa, que vai ser sensacional. Seja bem-vinda, Bruna, seja bem-vinda, Fabiana, seja bem-vindo, Alessandro, que já está aqui com a gente. A gente já vai iniciar a nossa live agora. Transmitindo ao vivo agora. Dias melhores virão. Boa noite, Alessandro Reis. Já está se conectando aqui com a gente. E aí, meu jovem? Tudo tranquilão? Tudo bem? Beleza? Boa noite a todos. Bom demais. Pô, que bom que a gente está junto aqui agora nesse momento. Obrigado aí pelo teu aceito. Bacana. Estou muito feliz de estar aqui agora debatendo contigo no Café Digital sobre um tema interessante e principalmente estar aqui com um amigo tomando um chimarrão ou um café para debatermos de um assunto ainda também interessante. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pelo teu aceito. Legal, cara. Show. Muito boa a tua ideia, a tua proposta aí do café, porque mais do que nunca a gente aprende muito mais ensinando do que querendo aprender, né? Eu acho que não existe uma certeza. A melhor pergunta que tem é aquela do cara que diz assim, eu não sei se eu devia perguntar. Sempre vem coisa boa aí, né? Exatamente. Porque muda a ótica, muda alguma coisa que a gente tá pensando aí. Então, legal, cara. Prazer dividir contigo. Cara, muito bom vê-lo aqui novamente. Saudade dos amigos, e eu tenho certeza que esse projeto ele tem realmente mudado muitos cenários, apesar de ser uma ideia bem simples, mas eu acho que a consistência tem feito toda a diferença. E hoje e amanhã, hoje eu faço 3 lives, essa com você é uma, depois com o Jorge, depois eu faço uma live solo para falar de inteligência artificial, dos impactos para o servidor público. Eu acho que é um assunto relevante. Eu acabei de sair da live do Feni e do Cristiano Hackett, onde eu vi eles tocarem de leve nesse assunto, e eu decidi aqui rapidamente abordar, porque eu acho que pode ser um assunto que pode assustar ainda muita gente. Eu vou abordá-lo também. Mas como nosso tempo... Dá um exercício rápido disso, cara. Dá 2 minutinhos de inteligência artificial aí na aplicação, fala um pouquinho só pra gente... Você já quer que eu fale? Dá um briefing aí. Não tem problema. Dá um briefing aí do que tu vai falar no... Vamos lá. O que acontece? Isso. Não, vai lá. Vamos lá. É o seguinte, a inteligência artificial, ela ainda é vista como, para muitas pessoas, como um paradigma. Na verdade, nada mais é do que um algoritmo que faz alguma coisa. E a tendência para a parte de estudos técnicos preliminares, para termos de referência, é que nós tenhamos uma automação maior. E hoje nós temos centenas de milhares de servidores que compõem a equipe de planejamento da contratação. Qual é o destino desses servidores? Alimentar a máquina ou, digamos, serem reposicionados. Esse é o dilema que eu vou debater nessa live, que eu tive a ideia agora há pouco de fazer ela, porque eu já dei algumas palestras sobre esse assunto e me parece que o medo da máquina substituir o humano é algo que causa uma preocupação muito grande, uma ansiedade muito grande e faz com que as pessoas abaixem a produtividade, porque elas ficam desmotivadas. Porque primeiro que é impossível você competir com a máquina. E a máquina é feita para poder fazer trabalhos repetitivos. Então, a ideia é como é que esse servidor público vai se adequar nesse novo cenário. O que ele precisa estudar, o que ele precisa entender. Porque, cara, vai mudar muita coisa, a gente já está vendo essa analisação. Eu vou te falar uma coisa, eu estou lançando meu livro daqui a alguns dias e, cara, eu ensino no meu livro as pessoas a realizar, elas têm um mindset de planejamento da contratação. Mas hoje muita coisa é feita de maneira manual e isso vai ser feito de maneira automatizada.
o mindset se mantém, mas a forma de se fazer vai mudar. Perfeito. Então, assim, é isso que a gente vai debater nessa agenda, acho que vai ser bem interessante. Mas, meu amigo... Até pedir para tu falar um pouquinho sobre isso, porque isso impacta muito sobre um pouquinho desse papo que a gente vai ter, né? Sou formado na área de sistemas e lá em 2007, quando o tal do Siconv apareceu, eu me apaixonei pela oportunidade de discutir gestão pública. Porque eu nunca tive dúvida de um sistema, né? Assim como não existe dúvida do pregão, mas eu escancarou para mim as falhas de gestão pública, né? O processo de gestão. E lá naquele quadro de excelência na gestão, onde a gente começa no caos, passa por consciência, né? Controle, simplificação, e aí a gente vai chegar na automação, a gente recebe um mundo muito pronto, uma determinação legal escorada em um processo eletrônico. E isso mexe com as pessoas, como tu vem falando. A própria prestação de contas vem para um processo de mudança, né? O cara que eu tanto defendo, meu público-alvo, eu acho que os pregoeiros me matam quando eu digo isso, né? O pregoeiro só se criou porque não existe projeto e não existe planejamento na gestão. Então foi o herói que resiste à invasão ali, ele é a última linha, né? E na verdade a gente mexe muito no lugar errado, né? A gente mexe na contratação, tem decreto, mas não se mexe em planejamento, não se mexe em processo. E a inteligência na prestação de contas, falando uma aplicação de inteligência, né? Tu usar os recursos que tu tem para validar a prestação de contas, vai sobrar muito mais tempo para validação social, onde o técnico tem excelência. Né? Tu não pode gastar um cara que tem uma formação, por exemplo, na área social, na área de cultura, na área de turismo, em cima de burocracia, que é desnecessário, e não avaliar a política, né? Então, eu acho muito legal. Eu acho a tua proposta muito, muito interessante, cara. Cara, tem que falar disso. Esse é um assunto da moda. Eu tive lá no Vale do Silício, conheci empresas e soluções de inteligência artificial. Esse ano, eu tinha 3 idas para o Vale do Silício, que foram canceladas por conta do Covid, e uma ida para a China para poder entrar nesse ecossistema. Mas a gente está adiando essas agendas e certamente, assim, acho que o que eu tenho para falar é bem relevante, porque, obviamente, eu não vou falar num nível muito alto de intelecto. Vou falar para pessoas que querem se integrar nesse tema, que é a maior dificuldade, é o maior público de todos. Mas é isso. Né? E vamos tentar usar o nosso tempinho aqui. Nós temos aí perto aí de 22 minutos para poder falar. É um pitch mesmo. Acho que pela primeira vez, Alessandro, eu vou cumprir a promessa de fazer um live pitch, porque até agora foi só live. Não teve pitch. Não teve pitch, mas a ideia de compactar não é, por exemplo, não é, as pessoas podem até perguntar, não é porque o assunto do professor Alessandro é menos relevante, não tem nada a ver, porque a gente já está numa rotina de lives muito intensa e eu estou tentando encaixar vários amigos que estão querendo fazer lives também. Então eu reduzi o tempo a partir dessa live com o Alessandro e amanhã eu vou fazer perto de 6 lives para poder fechar a agenda e todos aí serem contemplados. Então, acho que a gente tem muita coisa legal para falar ainda, só que agora vai ser um momento mais dinâmico, vai ter menos interrupção. E aí, Alessandro, eu queria realmente, cara, te ouvir com relação a transferências da União, o que mudou e poucos viram. Eu te confesso que esse é um assunto que eu não domino tanto, mas que eu acho muito interessante e curioso, e que também a gente sabe que é aonde a coisa acontece. Então, eu queria, assim, que você, de maneira muito franca e aberta, fizesse essa explanação para poder explicar um pouquinho do que é isso para o pessoal, de como é que isso funciona na sua lógica, onde isso vai parar e onde estão os problemas, para a gente poder entender um pouco dessa visão. E aproveitar e saudar todos aqui, a Aline, que está aqui com a gente novamente, a Laiana e todos os amigos que estão presentes. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Alguns aqui já fazem parte da nossa turma de mentoria, que vai se iniciar na semana que vem. Não. Tranquilo. Lá em outubro, surgiu o pessoal mudou, né? O pessoal da União apresentou uma proposta nova de plataforma Mais Brasil, né? Começou a se chamar de plataforma Mais Brasil, o Siconv roda por baixo da plataforma Mais Brasil, mas a ideia era a unificação dos tipos de transferência numa única plataforma, certo? Antes se tinha somente as transferências voluntárias, e agora as demais transferências continuam acontecendo em cima a proposta é que elas venham para esta plataforma, né? Então, em cima dessa transição, existem algumas coisas algumas coisas foram abafadas pelo processo de Covid, né?
Por exemplo, a União tem uma determinação lá da implantação de um processo de excelência na gestão, o MEG-TR, né? Começou lá na IN5 em 2019 e hoje até foi prorrogado, em virtude de prazo aí do Covid, pela 33, onde 7 critérios de excelência na gestão devem ser desenvolvidos pelos municípios, pelos entes que cooperam. Né? Para não falar só de município, as organizações da sociedade civil também têm uma determinação de preenchimento de cadastro lá nos aspectos lá do IPEA, né? No mapa das OSCs no IPEA. Então, a primeira coisa que a gente vê é a valorização da gestão. Muita gente vai empurrando isso para frente, vai deixar um pouquinho para lá, diz, é simplesmente preencher um formulário. Mas eu saúdo como muito positivo os critérios de excelência na gestão, porque eles vão discutir sete critérios muito importantes, né? Sempre assim, fundamento, tema, processo e detalhamento. A primeira proposta da União é que os entes federados simplesmente preencham relatórios, né? Então lá vamos pegar o fundamento, um fundamento que nos interessa bastante aí, que é estratégias e planos, né? Então ele tem lá os processos de gestão da estratégia, políticas públicas e projetos, né? Então ele tem esses fundamentos a serem desenvolvidos. Esses temas a serem desenvolvidos, né? O fundamento é excelência na gestão. Então, esses temas a serem desenvolvidos, eles têm processos a serem melhorados. Os entes federados, eles podem atuar de duas maneiras. Eles podem simplesmente preencher o formulário, uma obrigação legal, ou efetivamente começar a desenvolver gamificação disso, começar a transformar isso em realidade. Né? Tu realmente dar indicadores, tu realmente envolver pessoas, tu aplicar, né? Agora qualquer coisa que se fala, se bota o 4.0 do lado e pronto, né? Acha que resolveu. Não, existe muita coisa por cima da gestão 4.0. Então, o que é importante é que as pessoas consigam se atentar para a primeira coisa, que é melhoria em processo de gestão. Isso é uma coisa que vem acontecendo em cima do que a União vem propondo. Perfeito. Junto com isso, a gente teve prorrogações, né? Aconteceu lá uma prorrogação de prazos através de uma portaria, né? A portaria 134, ela suspendeu prazos, começou a contar novos prazos, deu novas oportunidades. Isso enseja em cima de processo de transição, eleições que até hoje são uma incógnita de data, né? Então também é preciso que as pessoas se liguem na questão da transição. A transição não tem lei de transição, ela tem regras de transição. Tudo que tu não apontar é responsabilidade tua. Então tu também tem que começar a te organizar em cima dos processos de transição. Então o que tu tem que fazer? Primeiro, desenvolver critérios de excelência na gestão. Depois tu tem que começar a gerenciar os prazos. Isso é uma mudança aí é uma atenção que as pessoas têm que ter. Mas principalmente a grande mudança que eu vejo, ela vem em cima da forma de prestação de contas. A União, a prestação de contas é um negócio que praticamente não existe mais pelos processos eletrônicos. Né? Hoje, quando tu termina uma aquisição, a prestação de contas está feita, né? Especialmente em instrumentos de repasse. Então, reposicionar o profissional da prestação de contas é muito importante. Ele passa a ser quase que ter uma atuação de controle interno. Então, ele tem que mais acompanhar processos, acompanhar o planejamento, do que propriamente dita juntar documento para realizar a prestação de contas. Então, essas mudanças nos perfis profissionais é alguma coisa que tem passado muito, muito ao lado, né, da pessoa que atua. E eu vou falar da área que eu trabalho bastante, aí, que é a questão de convênios, contratos e instrumentos de repasse. É importante a gente entender que o Sicom, a Plataforma Mais Brasil, é uma peça preparatória do recurso. Ela prepara o termo de referência ao projeto básico.
Então, a atuação do gestor de convênios, do gerente de projetos, ela tem que ser muito mais em cima de processos e organização dos processos e acompanhamento do que propriamente dita usar uma plataforma. A plataforma vai acontecer, tu vai repetir, 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 e isso vai acontecer naturalmente. A emenda constitucional 105, que alterou as emendas parlamentares, também trouxeram uma nova dúvida, né? O que antes era necessário um projeto, era necessário um recurso, tu tinha um processo de pagamento, hoje a emenda parlamentar cai no ente federado ou na OSC e tu simplesmente gasta o recurso e diz no que tu gastou. Isso parece fácil, mas é uma armadilha de longo prazo, né? Se tudo não for bem documentado, tudo não for bem justificado, tu corre o risco depois de ser apontado pelos órgãos de controle. E talvez, né, essa figura, até eu vou te pedir uma ajuda para desenhá-la melhor, um acordo entre duas partes, ele permite tudo. Mas quando tu tem um órgão de controle, não basta o acordo entre duas partes, né? Então, o pessoal utiliza muito a informalidade para isso, né? E o legal, que a gente acaba encontrando muito por aí, é a possibilidade de usar ferramentas de gestão, gamificação, tu poder criar. Existe muita coisa hoje que tu pode até criar lá na IN 040, lá, ele até estimula que tu crie, né? Que na solução tu desenvolva técnicas, métodos, né? Que tu crie inovação, né? Rating, né? Pô, é um negócio que fora do Brasil, tu que andou fora, né? Anda tanto fora, pô, rating fora do Brasil, para tu chamar um Uber, vale muito tu ter uma nota 5. No Brasil ninguém liga se o Uber é 4 ou 3, né? Então, nas compras públicas, por que não criar rating? Né? Um fornecedor tem um rating maior ou menor? Aí eu concordo com essa linha de raciocínio. Eu acho que, assim, eu não tinha nem pensado em abordar essa questão, mas com certeza, quando você usa técnicas de gamificação para poder incentivar, isso pode ter um benefício. O cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa gamificação é de não criar competição e criar uma certa ansiedade, mas isso dá para ser feito. Cara, pra você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de gamificação aqui, tá? É ridículo. Quando você vai em um banheiro na Holanda e os caras colocam no mictório, tá? Masculino, um alvo, aquilo é uma aplicação de gamificação. Quando você vai na Bélgica e você vê a espécie do pardal, quando você passa dentro da velocidade, ele te dá um like, ele te dá um joinha. Não há incentivos, a não ser o próprio salário que o servidor já tem, porque já está estampado que ele passa no concurso, não há incentivos cognitivos, emocionais ou intelectuais para que aquele servidor continue melhorando o seu trabalho. E a gente não está falando de grana, a gente está falando aqui de uma estrutura que possa permitir com que as pessoas tenham mais condição. Por que você acha que as grandes empresas criam ambientes colaborativos? Você vai na Google, por que o cara tem aquela autonomia para poder fazer a atividade física dele, cuidar da família, tirar o período sabático? Claro, a gente tem esses recursos também, de certa forma, no setor público. O setor público também tem alguns benefícios. E eu não estou aqui para falar bem ou mal, estou aqui para a gente poder reavaliar e aproveitar esse período de pandemia para que nós tenhamos condição de redesenhar o processo e, quem sabe, gamificá-lo. Eu tenho dito sempre o seguinte, Alessandro, a gamificação ela é uma revisão de processo. Quando você usa a gamificação sem um processo maduro, você coloca a gamificação de maneira trágica. Então, por exemplo, você só criar um sistema para poder atender uma necessidade e achar que você está gamificando. Não. A parada é mais embaixo. E eu já comentei isso em alguns artigos. Eu tenho 2 artigos científicos, um Qualis B2 e um outro publicado também internacional, sobre gamificação, sobre a aplicação da gamificação. E a gente vê muita coisa, muita gente dizer que é gamificação, que não é. Cara, gamificação é você ter o olhar e o design thinking no ser humano. E aí, meu amigo, o simples fato de você estar colhendo dados não diz nada com relação à gamificação. Então, assim, as pessoas podem até chamar de gamificação, mas não é. A gente que é da gamificação, a gente olha e fala, cara,
viagem, mas... Eu acho perfeito isso, cara, perfeito. E tu sabe que no Sul tem um cara, o Johan Peter, né, que é o dono da Gerdau lá, vamos falar numa linguagem mais... E esse cara, ele fazia muita palestra para prefeito, e ele falava de como é que ele pegava um navio enferrujado e entregava um prego, né? Não, pega um navio enferrujado e entrega um prego, que a área pública não presta, que a área pública não consegue fazer isso. E um dia, um prefeito levantou com clipes e entregou para ele, perguntou qual é a diferença desse clipes e de uma criança. E ele, poxa, eu não preciso te responder, é uma pergunta tão óbvia. Ele disse, pois é, tu fabrica clipes, eu cuido de vida. Então, tudo que tu fala... Então, a área pública ela é muito complexa, né? Eu gosto muito do gerenciamento ágil na área pública, tá? Eu uso algumas coisas do gerenciamento ágil. Por exemplo, eu prego com meus alunos e me inspirei em ti, né? E não sabia como fazer, mas eu quis trazer para dentro do meu curso um momento de vida e aprendizado. Então, eu comecei a jogar o Play Poker com o pessoal, né? Então, quando eles vão planejar o projeto, eu sempre faço eles jogar o Play Poker, porque a diferença das cartas do Play Poker, as pessoas têm que explicar por que tu deu 2 ou por que tu deu 100. Né? Então, eu gosto muito disso. E isso é incluir o pessoal no processo de aprendizado. Né? Perfeito. Acho extremamente saudável e muito fácil um prefeito, quando chega, ele desenha missão, valores e visão de futuro da prefeitura, mas não chama um secretário. Coloca Né? num quadro e deixa na sala. Um órgão de governo e não entrega indicador para o cara. Né? É muito fácil dizer se um ministro é ruim ou é bom. É muito fácil tu ter resultado em cima de um processo. O ministro é algo mais em cima. Né? Vamos pegar uma gestão, um processo é bom ou ruim, usando indicadores. E aí tu tem que trazer outras coisas da gestão. Né? Hoje se fala tanto em gestão 3.0, 4.0, cu do CARTS, né? Tu trazer prêmios, às vezes tu discutir assuntos que não são tão relacionados, mas para estimular raciocínio, desenvolvimento. Então, eu acho que a gestão, a gestão pública, ela permite tanta coisa legal. Na IN 040, lá até eu publiquei um Ishikawa com 040, né? Para fazer lá o artigo 7º. Pô, dá para te brincar, sabe? O Rio Grande do Sul, ele fez uma liberação com escalas, né? Lá ele fez uma liberação do Covid com escalas. Eles usaram uma matriz Nannybox, né? Onde tu tem num eixo competências e mecânico e competências. Então, o que é responsabilidade da gestão e o que é obrigação do beneficiado, né? Então, tem muita coisa legal para a gente aplicar e as pessoas têm que pensar um pouquinho fora da caixa. Então, o barato de tudo isso que a gente vem conversando é isso, né? E eu acho que ninguém, especialmente falando do cara que é o meu público-alvo, que é o gestor de convênios, né? Existem mudanças necessárias. Ele não é mais ele é o cara que garante o sono do prefeito, certo? Por quê? Porque ele aprendeu a fazer parecer que tudo está certo, certo? Então, o cara, tanto é que quem deu o título pro cara é a Caixa, o tal do GMC, cara, e a Caixa, ela fiscaliza contrato. Contrato, por natureza, tem interesse divergente. Ninguém quer saber se o ginásio teve esportes ou melhorou a performance daquela comunidade. Querem saber se o ginásio foi mais barato. E talvez isso seja uma forma errada da gente cuidar das coisas, entendeu? Então, por que não competir de uma maneira sadia com resultados sociais? E é por uma aí ideia que legal, começa. viu? É uma ideia legal, gostei disso. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas você teria que criar métricas, indicadores. Mas até isso, eu sou assim, cara, eu vou falar uma parada aqui que é muito polêmica, tá? Muitas pessoas podem discordar e eu vou achar massa, porque a discordância é o fruto da inovação. Nem sempre você definir métricas e indicadores vai resolver o problema. Porque quando você define um objetivo, cara, você traçou aquilo ali, beleza, vamos até o final. É legal? Pode ser. Mas durante a jornada, as coisas vão mudando. E se você mantém-se fixo ao objetivo, você se limita. Eu tenho uma mentalidade em que eu defino o objetivo. Mas à medida que eu vou no processo conhecendo mais coisas, eu posso aumentar a minha meta, eu posso mudar a minha meta, eu posso reduzir a minha meta para que o processo seja menos doloroso.
E o que a gente vê são planos muito longos. Cara, pra você ter uma ideia, um plano de 1 ano em serviço público é um plano já de médio prazo. Um plano de 2 anos, na minha opinião, já é um plano de longo prazo. E aí e fica difícil você mexer nessas variáveis. Então, eu vejo assim, nós falarmos de planejamento, eu concordo em gênero, número e grau com relação ao planejamento, mas eu vejo que aí o Agile entra para poder ajudar, e eu vou fazer uma live amanhã com 2 caras feras de desenvolvimento de software, o Ebert e o Jason, que são grandes amigos. O Jason é triatleta, o cara saca muito de esporte e de contratação também no GDF, e a gente vai ter essa agenda junto com o Ebert também, então quem puder vai ver como é que é esse mindset do Agile, porque o Agile você vai construindo as coisas, cara. Vou para lá, beleza, e tu vai construindo. E aí tu dá tamanho menor para as sprints, tu consegue mexer em várias coisas, né, cara? Então, eu acho que... a parada é estrutural. Por exemplo, as pessoas, assim, eu criei a mentoria, cara, a mentoria foi totalmente focada no Agile. Ninguém lança um produto igual eu lancei sem ser com Agile. Se eu fosse usar planejamento, comando e controle, eu não lançaria no curso. Então, é uma mudança de mindset, que é o seguinte, é o novo normal, que na verdade é o mais novo normal mesmo, porque o novo normal para mim já está até velho. O que a gente precisa realmente é de uma mudança de mindset, onde as pessoas não têm medo do medo, elas precisam de desativar isso na mente delas para elas poderem aceitar o erro honesto. E o erro honesto, meu amigo, só na sua cabeça para você liberar, porque se você não liberar isso, a sensação é que você não se perdoa e você não pode inovar e você tem que sempre estar fazendo aqui, ó, o trilho. Aí não tem como, aí realmente você vai ter que bater carimbo para poder fazer o seu trabalho. Só que o novo mundo, meu amigo, te exige novas habilidades. É a mesma sensação que você tem é de se jogar de um precipício e ter que fazer um paraquedas com a sua camisa durante a queda. Dá um gelo tremendo, mas quando você chega no chão e você deu um jeito ali, e que você pega a sua sandália, você tinha um cadastro, você tinha outro cadastro, a queda era grande, tu deu um jeito ali de, sei lá, pegar a camisa, aquilo diminuiu o impacto, você ficou vivo, você inovou. Claro que você vai, na situação real, você vai morrer, né? Se você se jogar. Mas é legal. Isso que tu fala do... Exatamente é o seguinte, não existe mais certo e errado nesse contexto. Também não quero discutir aqui a teoria e questionar os deuses da humanidade que dizem que uma coisa é certa ou errada, não. Mas eu acho que a gente tem que usar a inovação em determinados momentos e usar o processo clássico em outros momentos. Eu acho que fica isso de dica aí para os nossos amigos. Apenas uma pergunta rápida antes de passar a palavra, que a gente já está já se encaminhando aqui para o nosso fim. A Lu perguntou para a gente aqui como implementar toda essa tecnologia considerando realidades muito diferentes dos municípios. Lu, eu acho que chega depois dos municípios, mas veja, tem municípios que são mais evoluídos por conta de decisões corajosas. Então, tudo começa com uma mente brilhante, que parece que é louco, né? E aí você pode ver a história de Gandhi, né? O cara parece que é o louco naquele momento e depois ele atrai uma legião para resolver o problema. Então, eu acho que uma mente é o suficiente para iniciar um movimento. Talvez ela não conclua, mas ela vai provocar a mudança em um status quo que não funciona mais. Professor Alessandro, a palavra é sua para a gente encaminhar aqui para a reta final, que o professor Jorge já está na sequência aqui para a gente fazer a nossa... Tranquilo, acho que foi bem válido. Eu acho que as pessoas têm que perder o medo do pensamento duplo. Às vezes a gente fala, o cara tem pensamento duplo, parece terrível. Não, pensamento duplo é a melhor coisa do mundo, porque tu tem 2 caminhos e aí o problema é tu ter informações para tomar a decisão correta do pensamento duplo. Essa é a sacada do pensamento duplo, né? Respondendo o questionamento das realidades dos municípios, eu acho que falta o município ele mudar processo, tá? Ele começar a trabalhar por projeto, ele começar a aceitar a mudar, a ser inovador. E ser inovador não quer dizer talvez inventar muita coisa, mudar o rumo do que tu vem fazendo, tá? Porque depois você inova, cara, te agradeço aí. Eu vi que a gente estourou o tempo aí, mas a gente vai ter muita oportunidade disso. Não posso. E devagarinho a gente vai começando a pensar nisso. Eu acho que as pessoas têm que parar de fazer as coisas para as outras verem que eles estão fazendo, tá? Eu acho que, infelizmente, a União, em muitos aspectos, ela mais se preocupa em parecer que está legal do que efetivamente está acontecendo.
Eu acho que a inteligência, o acompanhamento eletrônico, todas as coisas que vêm por aí, eles vão mudar esse processo. Eu acho que eles vão mudar, eu acredito nisso, tá? Em, nesses processos de mudança aí. Efetivamente, no que eu venho te falando, eu acho que operacionalmente, até vou chamar, unificação das eleições é um processo indispensável para o país, porque a gente mexe com orçamento. Então, deveríamos, apesar de ser caro, ter uma eleição única, tá? Porque isso permite unificar todos os processos. Eu acho que os municípios deveriam eleger um gerente de projetos e ele ter continuidade, tá? Gramado, por exemplo, o prefeito é uma coisa e o gestor é outro, né? Então, por isso que o município dá tão certo. E são modelos a serem criados. Cara, parabéns pelo teu trabalho, tu me motiva bastante, aí aprendo um monte contigo. E um abraço a todos os amigos que eu vi que passaram por aí, né? Especialmente ao filhão que apareceu aí, o filho emprestado, o Boa. Pio e o Alexandre. E um abração no Henrique, que lá do Sul lá é um cara que desenvolve um trabalho fantástico de gestão e projetos também. Então, Excelente, meu amigo. Olha, eu te abraço agradeço forte. demais. A pergunta é a seguinte: tu tá de bermuda ou tu tá de calça É comprida? claro que eu tô de bermuda, cara. Lógico que eu tô de bermuda. Não tem, eu sou igual o Marcão, pô. O Marcão bota a bermuda, bota a gravata e tá ali firme e suave, né? E aí não tem problema. Sabe o que é o pior? O pior é quando o cara mente, né? Ele fala, não, tô de calça e tal. Aí o cara pega e fala, mostra. Aí, meu irmão, a casa cai. Não adianta. Professor Alessandro, muito obrigado pela tua Obrigado pela disponibilidade, oportunidade. obrigado pelo teu conhecimento. Pô, muita saudade do amigo, naquela interação que a gente teve em Foz, com o pessoal da NP. Um abraço a todos os meus amigos aí do Sul. Sou muito grato às amizades, tenho grandes amigos aí no Sul. E quero dizer que o projeto Café Digital está chegando aí, vai ter um stop, mas a gente vai dar continuidade nele de outra forma. Então, obrigado a todos. Quem quiser seguir a gente no grupo do Telegram, basta entrar no meu perfil e seguir a gente no grupo. Diariamente temos pílulas de conhecimento. E também temos uma missão para o Vale do Silício em dezembro, além do grupo de mentoria que vai se iniciar na quarta que vem. São 3 horinhas. Se você não se inscreveu, aproveita que hoje é o único dia para poder coletar as inscrições, para você poder fazer parte de um time que vai fazer uma verdadeira mudança na administração pública. Vem comigo. Gente, obrigado. O professor Jorge já está online. Eu vou encerrar essa live e vou começar a próxima. Um grande abraço. Valeu, abração, valeu. cara. Tchau, Falou, tchau. Valeu. tchau.